Alô você, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, Pastor William Cruz, novamente aqui no canal PRB William Cruz no YouTube. Nós estamos aqui com a nossa segunda pergunta, né? Perguntas e respostas bíblicas. E nós temos uma pergunta bem caprichada, né? Bem caprichada e mandada pela nossa irmã Cecília, nosso irmão Odair, sempre participando aí do canal. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus e obrigado pela participação em estar enviando perguntas aqui para o nosso canal que nos ajuda a enriquecer o canal. Amém? Bom, qual é a grande pergunta? A pergunta é a seguinte: por que Deus permitiu que Nabote fosse morto? E agora, hein? E agora? Vocês ficarão tristes se eu falar para vocês que eu não sei? E aí, hein? Não é verdade? Bom, vamos aqui ver a história para a gente tentar entender o que aconteceu? Bom, eu também tinha muitas dúvidas e nós certamente estudaremos a respeito disso sobre os reis. Nós temos a história dos reis, né? Vamos nos concentrar na história dos reis, para ser mais breve o vídeo. Há um momento na história em que o povo rejeita o próprio Deus, porque o nosso Deus, ele é o rei dos reis. E o que acontece? Diante disso, o profeta Samuel, que também era um juiz, fica muito triste e Deus fala para ele assim: olha, Samuel, não fique triste porque o povo já me rejeitou. Então, estabeleça para eles um rei. E nós vemos a história dos reis. O primeiro rei de Israel foi Saul, né? Começou mal e terminou mal. Segundo o rei de Jerusalém, né? O rei ali foi não de Israel. Antes o reino era unido. Então nós estamos falando a primeira parte do reinado do Reino Unido, que era de Jerusalém. Então, o primeiro rei de Jerusalém, Saul, começou mal, terminou mal. Segundo rei, Davi, né, começou bem, tropeçou legal, mas terminou bem. E Salomão, começou muito bem e terminou mal. Após isso, começou-se a divisão, né? Começou a divisão do reino. Então, nós sabemos que eram 12 tribos, 2 tribos ficaram leais a Judá, Benjamim e Judá, e as 10 restantes tribos foram para as colinas de Samaria, né? Então, Jerusalém é uma parte baixa e Samaria é um lugar alto. Nós podemos ver isso quando nós vemos lá em João capítulo 4, quando a mulher samaritana pergunta para Jesus: ou nós devemos adorar aqui nesse monte, né? Lá em cima ou lá embaixo em Jerusalém, tá? Só um pequeno detalhe. E aí nós vemos o seguinte: o que acontece? Nós vemos um rei se levantando em Israel, tá? Judá começou, o reino se dividiu, houveram os reis de Judá, que geralmente os reis de Judá eles foram leais à palavra de Deus, e também houve os reis de Israel ou de Samaria, né? Mais conhecido como os reis de Israel. Os reis de Israel são conhecidos por desobedecer a Deus, né? Dentre eles nós tivemos um rei muito conhecido, Acabe, né? Pense num rei que fez tudo que Deus não gostava, fez tudo ao contrário. Nós falamos que Deus é um Deus de exclusividade e de prioridade, né? Coloque sempre Deus em primeiro lugar na sua vida e tenha somente a Ele como o único e suficiente Salvador. Acabe, por outro lado, buscou outros deuses, né? E o que acontece? Ainda casou com uma mulher chamada Jezabel, a famigerada Jezabel. Pois bem, essa história
Nós vemos desde 1 Reis 17, quando surge Elias, né? Segue ali o 18, 19, mas nós estamos aqui no capítulo 21. Vamos ler aqui um trecho do capítulo 21, que diz assim: passados esses acontecimentos, deixa eu só diminuir aqui que está muito rápido aqui a leitura para mim, irmãos. É tudo ao vivo. Vamos aqui. 1. Passados esses acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, Israel. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha ainda melhor, ou, se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. 3. Todavia, Nabote replicou ao rei: o Senhor me livre de te entregar a herança de meus pais. 4. Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido, por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porque lhe havia dito francamente: não entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. A postura do rei, parece aqui uma criança, se estendeu, ficou emburrada, fez o bico e começou ali a ficar ali triste porque quis algo que não era dele. Isso é muito importante para a gente. Nunca queira algo que não é nosso, de todas as maneiras. Podemos falar de dinheiro, até um papel, até um clips. Se não é nosso, não é nosso. Acabe quis, e ficou assim, que nem aquela velha história, queria tanto um trabalho assim, queria tanto uma vinha assim, e ele quis e ofereceu dinheiro, até aí tudo bem, e Nabote falou assim: não, porque eu não vou entregar para você. Por que a indignação? Por que Nabote retrucou de tal maneira para Acabe? Porque Acabe, ele estava buscando outros deuses. Com certeza Nabote, nós podemos assim conjecturar, inferir até por conta da resposta dele: jamais vou dar uma coisa para você, você tornou-se um idólatra, você está buscando outros deuses, você abandonou todos os costumes, de Deus, buscar o nosso Deus que nos deu tantas vitórias nas batalhas. E você agora, com essa idolatria, servindo a Baal. Nós vamos já falar de Baal. E o que acontece? Nabote fala: não vou entregar não para você. Aí, irmãos, até aqui tudo bem. Mas o que acontece? Vamos ver aqui. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitar a comida? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita: vende-me a tua vinha, ou, se preferir, te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei a minha vinha. 7. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. 10. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei, e em seguida levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Em seguida compareceram 2 homens filhos de Belial, sem escrúpulos, e se postaram diante dele. E passou a acusar diante do povo, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. 1 Reis 21, nós lemos a partir do verso 5 em diante. Então veja, irmãos, o que acontece?
Quem era o rei? Era Acabe. Mas Jezabel, ela se coloca aqui na frente do rei. Olha, rei, você está magoado, você está fazendo biquinho, porque Nabote não quis te obedecer. Chamou, repreendeu o rei. Aqui nós não vemos totalmente uma inversão de princípios, né? A mulher mandando no rei, né? No seu próprio marido. Pelo contrário, nós já vimos em alguns vídeos assim por cima que não é desse modo, não é desse jeito, né? Não vamos entrar nesses detalhes agora. Mas o que acontece? A Jezabel, ela toma a atitude e fala assim: peraí, rei, você tá, né? Desculpa a expressão, você é frouxo. É assim que você governa Israel? Você pede uma coisa para o seu súdito e o seu súdito já te responde prontamente que não? Pera aí, vou dar um jeito nele. Juntou duas pessoas inescrupulosas, filhos de Belial, né, das trevas, do inimigo, do maligno mesmo, que levantaram uma calúnia, levantaram contra ele um falso testemunho. Isso é terrível. Isso é abominação diante do Senhor, diante de Deus. E aí falou assim: olha, ele amaldiçoou a Deus e o rei, e é digno de morte segundo a lei. E dito foi e aconteceu. Jezabel armou para Nabote, Nabote foi morto por apedrejamento, né? Então você veja, irmãos, deixa eu até abrir um parênteses aqui, que existem muitas pessoas que às vezes chamam outras pessoas de Jezabel. Pense bem antes de falar isso. Por quê? Porque Jezabel, ela tem 3 características marcantes. Primeiro, dominadora. Jezabel se mostra uma pessoa dominadora. O rei não tem voz, ela toma a frente e parece que ela é o rei, né? A rainha ali. Segunda coisa, ela é assassina. Ela é assassina. Ela encomendou, premeditou a morte de Nabote. Em terceiro lugar, ela é idólatra, né? Ela serve a um deus chamado Baal. Esse deus, Baal, é um deus em formato de ferro, deus com D minúsculo, formado em ferro, né? E cujo seu ventre era uma fornalha. E essa fornalha era, né, colocados gravetos, acendido fogo, abria-se essa fornalha e jogava-se as crianças ali. Veja a que ponto as pessoas viraram as costas para Deus e começaram a servir este Deus com D minúsculo, que não é Deus, né? Nós servimos a um Deus vivo, verdadeiro, um Deus de paz, um Deus de amor. E aí o que acontece? As pessoas começam a servir esse Deus, Acabe se perde totalmente, começa a servir a ídolos, começa a servir também a esse Deus Baal. Eles começaram a colocar como se Deus Baal fosse o Deus da fertilidade e aquele que mandava chuvas para fertilizar a terra, para a terra florescer. Então você veja que lá os capítulos anteriores falam disso, por isso que Deus usa Elias para que não chovesse durante 3 anos e meio, porque para que mostrasse para aquele povo, dizendo assim: olha, Baal aqui não manda nada, quem manda é Deus, quem manda é o Senhor dos exércitos, quem manda aqui é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é Baal não que manda chuva. Para vocês verem que não é que manda chuva, não choverá durante 3 anos e meio. Não choveu, né? Então o que acontece? Você vê como que o povo se perdeu, né? E nós estamos vendo aqui uma passagem de 2000 anos antes de Cristo. É bem atual, né? A palavra de Deus, ela é fenomenal, porque ela é bem atual. E aí vamos seguir aqui. Versículo 17. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o profeta de Tisbé, nestes termos.
Versículo 18: Prepara-te e desce até o encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, aonde desceu para tomar posse. 19. E, quando encontrar, isto lhe dirá: assim diz o Senhor, assassinaste o teu semelhante e ainda tem a impiedade de se apossar de sua propriedade? E diz mais: porquanto assim determina o Senhor, no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue, isto mesmo, todo o teu sangue. 23. Quanto a Jezabel, assim fala o Senhor: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. 1 Reis 21. Nós estamos lendo aqui os versículos correspondentes. Então veja, irmãos, por que Deus sentencia Acabe também? Porque ele foi conivente. Ele era o rei. Ele não poderia falar assim: Jezabel, não, eu sou o rei, você não vai matar Nabote de jeito nenhum. Deixa ele com a vinha dele. É dos pais dele, é uma herança. Mas Acabe foi tolerante. Acabe deixou-se dominar por sua esposa Jezabel. Repito, dominadora, assassina e idólatra. Buscava outros deuses, né? Principalmente o deus dos sidônios, Baal, que nós já comentamos aqui. Então, queridos, veja bem, por que Deus permitiu, essa é a pergunta, por que Deus permitiu? O texto não nos dá base para dizer por que Deus permitiu. Certo é que aconteceu porque foi permissão dele. Mas o que acontece? Se nós colocarmos a nossa confiança apenas nas coisas materiais, assim como diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais miseráveis da terra. Parece que hoje o evangelho está tomando um rumo muito materialista. As pessoas não pensam no porvir. Por quê, queridos? É melhor o quê? Você ir para o céu do que você gozar grandes riquezas. Eu não estou dizendo que ser rico é pecado, não estou dizendo isso não. Mas depositar a sua confiança nos bens materiais, viver em função deles, rejeitando a Deus, não pensando na vida do porvir, porque nós estamos aqui, a nossa vida passa rápido. O que é o homem senão um vapor que logo se esvainece, diz a palavra do Senhor. Então nós vivemos aqui 70, 80 anos depois de sem enfado e cansaço, mas Deus às vezes dá vigor. Eu tenho uma tia com 101 anos, glória a Deus, mas quantos já foram à sepultura, principalmente depois da Covid? Mas, queridos, nós estamos pensando que ir à sepultura é o fim de todas as coisas, e não é. Pelo contrário, é o começo de uma nova vida junto com Deus, nas mansões celestiais, nos céus. Nabote pelo que a gente pode deduzir do texto, não é apenas uma dedução, Nabote era um homem fiel. Eu não vou dar minhas terras para um cara idólatra. Não, negativo. Foi herança do meu pai. Meu pai serviu a Deus. Na igreja aqui, ali da esquina, ali, né? A gente pode inferir isso, conjecturar, né? Não vou dar para você não, Acabe. E aí o que acontece? E aí Deus permite que ele seja morto, e morto por Jezabel por conta de uma calúnia. Mas eu quero dizer, aproveitando já isso, irmãos, que a morte não é o fim. A morte física não é o fim. Por isso que nós estamos aqui neste canal, por isso nós estamos na jornada do crescimento espiritual por meio da palavra, para que nós possamos entender que o evangelho não é só coisas materiais. Principalmente, essencialmente, as coisas espirituais, para que nós tenhamos uma vida no porvir. Porque somos eternos, passaremos a nossa vida eternamente, mas onde? Nos céus ou no inferno? É só você escolher. Fique livre e à vontade para escolher. Eu dou uma opção, né? Assim, se eu desse esse conselho fosse bom, né? Mas eu dou um conselho. Escolha a vida, escolha por Deus.
escolha por Jesus Cristo. Veja aqui, quando nós vamos para 2 Reis, versículo 9, para finalizar, diz assim: eliminarás a família de teu senhor Acabe, para que eu vingue o sangue do meu senhor Acabe, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. 33. Então ordenou ele: lançai-a abaixo. E eles imediatamente a atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos que a pisotearam. 2 Reis 9, versículo 36. E vemos aqui também o versículo 7. Veja, irmãos, coitado, né, de quem mata um servo de Deus. Porque Deus, ele vinga a vida dos seus servos. A palavra de Deus fala: não toque nos ungidos de Deus. Quem é ungido de Deus? Todos nós. Não é apenas pastor, não. Somos todos nós. Todos nós somos ungidos de Deus. No Novo Testamento nós somos povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos ungidos por Deus. Nós somos de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Salmo 94 diz que a Deus pertence a vingança. Nós não devemos vingar de nada e de ninguém. A Deus pertence a vingança. Jezabel tramou contra Nabote. Nabote com certeza está no céu junto com o Pai, está nas mansões celestiais. Mas o fim de Acabe e o fim de Jezabel foi triste. Acabe ainda se arrependeu. Acabe ainda teve uma janta que ele se arrependeu. E chegou uma hora que ele... Meu Deus, ele foi muito longe, mas se arrependeu. Só vivia triste, vestido de sacos de panos e cinzas. Mas Jezabel, ela foi atirada do alto do seu palácio. E quando ela caiu, o seu sangue espirrou nas paredes, espirrou nos cavalos que a pisotearam, e os cães a comeram. Quando as pessoas desceram para sepultá-la, não encontraram mais nada, apenas as mãos e o crânio. E ela foi considerada como esterco. Forte, não? Forte, né, queridos? Então, veja, o porquê, por que Deus permitiu, nós não sabemos. Nós não temos, o texto não nos relata. Mas o que nós queremos passar é que a nossa vida, irmãos, não se resume apenas a alegria, até, porque a vinha se traduz para a tradição judaica em alegria, da vinha, uvas, vinho, traduz-se em alegria. Então, não sei se nós podemos falar que Nabote tinha uma alegria plena, porque ele tinha uma vinha muito, linda, maravilhosa, bonita, cheia de folha, aquelas folhas grandes, é coisa linda, Quem já conhece vinha, o vinhedo, lindo. Então, podemos falar que a alegria, de ser um servo de Deus, mesmo no meio de uma cidade idólatra, mesmo no meio de um governo idólatra, mesmo diante ali, até da morte, por ser apedrejado, ele tinha ali a alegria, podemos, se é que a gente pode dizer assim, tá? Eu só estou aqui divagando um pouco. Mas o que acontece? Pense sempre na vida por vir, não apenas na vida material. Isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Repito o que o apóstolo Paulo diz: se nós esperarmos apenas as coisas desta terra, nós somos os mais miseráveis. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela pergunta. E fica aí, quadro Perguntas e Respostas Bíblicas, canal PRB William Cruz. Lembrando da nossa jornada do crescimento espiritual por meio da palavra, todo sábado às 20 horas. Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz. Até mais.